E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Hoje eu vim trazer pra vocês um pouco da resenha de um filme que me surpreendeu bastante, principalmente porque ele é de um dos cineastas que eu curto muito, que é o Wes Anderson. Eu amo a estética dos filmes dele, eu amo as maluquices que ele traz pra essas histórias, só que eu estava com um pouquinho de pé atrás, porque o último filme que eu assisti dele, que foi Asteroid City, eu não gostei muito ali do enredo, né, por mais que eu tenha entendido algumas coisas, mas eu tava com um pezinho atrás pra assistir Esquema Finíssimo, mas estava ansiosa pra ver o que o Wes Anderson iria trazer de novo ali pra gente, e eu fui positivamente surpreendida, e eu vou compartilhar um pouquinho pra vocês do que eu achei do filme, mas antes eu vou passar o enredo da história. E nesse enredo a gente acompanha um homem de negócios chamado Zaz Acorda, e ele, depois de muitos e muitos atentados que ele sofreu, porque, né, além dele ser um homem de negócios, ele é um homem de negócios um pouco, assim, que faz umas falcatruas por aí, né? Por isso ele é uma pessoa muito visada, e muitas pessoas tentam, né, dar cabo nele, mas numa dessas, né, tentativas, ele acaba tendo um encontro meio sobrenatural, ele acaba indo pro céu, assim, né. O Wes Anderson, você sabe que ele gosta de usar umas alegorias aí, né, pra algumas coisas. Num desses encontros aí com o divino, ele acaba voltando, né, a si, ele consegue sobreviver nesse atentado, e aí ele decide que ele quer deixar todos os seus bens pra sua filha, mesmo ele tendo outros 9 filhos, mas ela é a mais velha, mas ele decide deixar tudo pra ela. O problema é que ela não quer nada a ver com isso, ela quer se tornar uma freira, inclusive, né, ela é uma noviça, e aí nesse encontro, nesse reencontro aí de pai e filha, ele decide que ele quer dar uma chance pra ela tentar cuidar dos negócios da família. Nisso, eles saem numa aventura juntos pra tentar convencer alguns negociantes a participarem desse esquema que ele tá fazendo, desse esquema fenício, daí o nome do filme, e junto com a filha dele e com outro cara que, na verdade, ele era tutor e depois vira assistente dele, e depois a gente descobre mais coisas ali, nos plot twists, mas, enfim. Então, esses 3 personagens principais aí dessa história, eles vão atrás, né, de todo esse esquema pra tentar fazer ele dá certo e pra conseguir deixar toda a herança pra sua filha. Antes de eu falar das minhas impressões do filme, eu acho válido trazer rapidamente um pouquinho do contexto de quem é o Wes Anderson, porque eu não sei se todo mundo conhece aqui que tá vendo esse vídeo, mas o Wes Anderson, ele é um cineasta que ele é muito conhecido por conta de filmes 100% estéticos, então toda a parte estética dos filmes dele são impecáveis, ele trabalha muito bem com enquadramento de câmera, com alguns jogos de câmera, né, mais interessantes, mais diferentes do que a gente tá acostumado a assistir em outros filmes. Ele trabalha muito bem essa parte de cor, né, de colorização do filme, né, dos figurinos, de todo o cenário. Então ele é uma pessoa assim, se você é uma pessoa que nem eu, que às vezes gosta das coisas simetricamente perfeitas, ele é a pessoa certa pra você assistir qualquer filme, porque vai ter isso nos filmes dele. Em relação às narrativas, ele trata muito de assuntos um pouco mais cotidianos, mas nesse filme ele resolveu inovar um pouco, então ele foi um pouco mais pra um lado de aventura, mais de suspense, de uma coisa meio detetive, espionagem, enfim. Então ele deu uma inovada nesse filme que eu achei bem interessante. E eu pesquisei um pouquinho sobre as inspirações, né, do Wes Anderson pra criar esse filme, e ele falou que teve basicamente 2 delas, que foi uma, porque ele é um pai, tem uma filha, né, por mais que a filha seja novinha ali, ela tem acho que 9 anos, ele quis tratar um pouco sobre esse relacionamento, né, paternal, e quis trazer isso pra história. E um outro que foi bastante importante, inclusive ele homenageia, né, essa pessoa no filme dele, é o sogro dele, né, ele é um homem que era também um homem de negócios, ele era libanês, e ele tinha uma relação até, né, um pouco próxima e distante ao mesmo tempo da filha dele, que no caso é a esposa do Wes Anderson, então ele quis trazer como uma forma de homenageá-lo e também pra dar uma cutucadinha também sobre todas essas situações que estão rolando no Oriente Médio, né, por mais que ele fale necessariamente do Líbano, tem uns easter eggs ali voltados pra guerra do Líbano e no final ele realmente homenageia o sogro dele, né, menciona sobre isso, sobre as guerras. E o filme em si eu achei que ele teve um ritmo muito bom, o Wes Anderson ele não é conhecido por fazer filmes muito longos, esse se eu não me engano tem quase 2 horas, tipo 1h40, então realmente você sente isso, você não sente o tempo passando, não sente, né, aquela ansiedade do filme terminar logo, o filme é muito bem quebrado, né, todos os atos dele, e pra mim funcionou bem, é um pouco frenético, mas assim, quem já tá acostumada com o diretor já sabe que o estilo dele é um pouco frenético, ele tem, né, momentos totalmente aleatórios durante o filme, que funcionam muito bem pra linguagem narrativa dele, né. O ponto dele trazer, né, esse relacionamento de pai e filha foi bem legal, porque a gente vê, né, nos personagens, 2 balanços totalmente diferentes, então a gente vê o pai, que é um homem de negócios, uma pessoa mais séria, ele é
Por muitas vezes ele é meio distante, assim, da família, né? Vocês vão ver isso na história. E ele tem esse lado um pouco mais, né, de fazer falcatrua, de roubar as pessoas, de enganar as pessoas, né? E a filha dele é totalmente contrário, ela quer se tornar uma freira, ela é totalmente baseada na religião, né, na fé. Ela pensa, né, nas coisas corretas, de como fazer as coisas de forma correta. E aí ela tem justamente esse balanço aí com o pai dela, né? E a relação deles, da forma do Wes de trazer essa direção aí pra gente, ele consegue trazer pra gente um bom relacionamento entre pai e filha se desenvolvendo ao longo de toda a história. E, né, até no final do filme, uma coisa que às vezes eu fico procurando, né, nos filmes do Wes Anderson, alguma mensagem, alguma coisa ali que você vai levar pra vida, e nem todos os filmes dele são sobre isso. Às vezes eles realmente são só filmes cotidianos, sabe? Mas nesse não, eu gostei muito porque ele realmente tem uma mensagem bem legal, né? Tem um impasse ali no final em que o pai, né, tem que tomar uma decisão, e eu acho que foi bem explícito, né, a forma como as coisas foram se desenvolvendo nesse filme. Pra mim funciona muito bem, porque o Wes Anderson, ele já é conhecido por ser um cineasta um pouco mais, assim, né, mirabolante, e eu acho que ele foi direto ao ponto nesse filme, né, trazendo pra gente explicitamente qual que era a mensagem dessa história. Não preciso nem citar, mas eu vou. Os enquadramentos, né, e as fotografias eu acho muito lindas, inclusive, né, um grande ponto positivo ali pra parte onde estão mostrando os créditos logo no começo é um pouquinho longa, mas é interessante porque o enquadramento é visto de cima, inclusive é a capa né, desse vídeo aqui, mas é o enquadramento dele na banheira, enquanto as enfermeiras vão entrando, saindo. Eu achei, assim, né, excelente. Outros enquadramentos também muito interessantes, de vista de cima, de lado, aquelas movimentações de câmera meio que contínuas, sabe? Então, mais uma vez, ele acerta muito em toda essa parte de linguagem cinematográfica. Claro que a excentricidade do diretor não podia ficar de fora, e a gente é muito visto isso, né, nas atuações, nas formas de atuação das pessoas, nas falas, né, também, e pra mim o ponto mais positivo do filme foi a parte cômica. Eu achei um dos filmes mais engraçados dele. Claro que os atores também têm um timing muito bom pras piadas, mas assim, as piadas são aquelas piadas bem sutis, mas que você não consegue não rir, assim, são muito, muito boas. Eu achei que foi distribuída na medida certa pra história. Uma coisa que eu curto muito em filmes também são os plot twists, e nesse daí não falta, tá? Eu achei que o filme ia ser bem linear, assim, mas não, tem algumas surpresas aí, né? Por mais que algumas previsíveis, mas tem surpresas durante o filme. Alguns momentos também meio surreais ali, pra mim também um dos melhores foi quando ele tenta convencer as pessoas a participarem desse acordo dele numa partida de basquete, e duas dessas pessoas que estão jogando basquete são o Bryan Cranston e o Tom Hanks. Então assim, você já imagina a cena como ela deve ser. E já que eu mencionei, né, dois atores incríveis, o elenco também é uma das melhores coisas, na verdade, que o Wes Anderson traz nos filmes dele, né? Ele tem alguns atores que ele já trabalha com uma certa frequência, a Scarlett Johansson, por exemplo, que também aparece no filme. Os principais da história, né, são o Benício Del Toro, que faz o Zazá, né? Ele tá muito bom na atuação dele, assim. Eu não lembro de ter visto muitos filmes com ele, mas pra mim, assim, ele me convenceu demais como personagem ali que ele foi apresentado. A Liesl, que é a menina que quer, né, se tornar freira, que é a filha dele, ela é interpretada pela atriz Mia Trapleton, que inclusive descobri muito recentemente que ela é filha da Kate Winslet. Então, assim, num primeiro momento você não associa, mas quando você vê as duas juntas, você não consegue desassociar depois. E pra mim, a maior estrela desse filme, que eu não estava esperando de jeito nenhum, foi o Michael Cera, que faz o Bjork, que ele é o moço que vai ser um tutor deles, depois ele acaba entrando nessa jornada maluca aí deles. Gente, ele está incrivelmente hilário. Ele tem um sotaque muito divertido. E é curioso porque eu vi ele já em comédia e ele não era tão engraçado assim. Então não sei o que aconteceu aí. Que ele conseguiu dar um upgrade aí na comédia. E eu achei assim, o personagem encaixou totalmente com ele. A história, né, toda ali deu um up também pra parte da narrativa dele. Então assim, pra fechar esse vídeo, tem que dizer que é um filme muito, muito bom. Ele é divertido, ele é maluco da forma do Wes Anderson sempre de ser. E ele traz, né, justamente essa mensagem, que é bem clara, né, sobre a paternidade e a aproximação e a importância da família, né? No meio de outras várias mini mensagens ali soltas também, algumas críticas, mas pra mim, assim, foi um filme surpreendentemente divertido e eu super indico que vocês vão no cinema assistir. E claro, não deixem de sair desse vídeo antes de se inscrever aqui no canal, ligar o sininho de notificação, deixar o seu like e me contar também se vocês já assistiram algum filme do Wes Anderson e qual é o seu favorito. Tchau, tchau, vejo vocês no próximo vídeo.